Mudanças climáticas naturais. Além das mudanças climáticas originadas pela ação do homem, existem aquelas que são causadas pela própria natureza, ou seja, mudanças climáticas naturais. Mudanças de configuração dos continentes. Em 1912, Alfred Lothar Wegener publicou um trabalho sugerindo que há cerca de 200 milhões de anos todos os continentes estariam reunidos em um só bloco, chamado Pangeia, e cercado por um imenso oceano chamado Pantalassa. Segundo essa teoria, com o passar do tempo, foi ocorrendo uma alteração desse padrão dos continentes até chegar ao que existe hoje e que continua se movimentando lentamente. Nesse processo, como os continentes ocuparam posições diferentes na superfície da Terra, a distribuição das zonas climáticas e a circulação oceânica eram diferentes. Teoria de Milankovitch. Variações na órbita da Terra e as consequentes variações na quantidade de calor recebido influenciaram na determinação das variações climáticas do passado. Com a variação da radiação solar por motivos astronômicos, há uma variação no volume de gelo e, consequentemente, na temperatura global. A teoria matemática do clima, baseada nas variações sazonais e latitudinais da radiação solar recebida pela Terra, é conhecida como a teoria de Milankovitch, descoberta pelo sérvio Milutin Milankovitch no início do século passado. A teoria de Milankovitch está baseada nas variações cíclicas de 3 elementos que ocasionam variações da quantidade de energia solar que chega à Terra. São eles precessão, mudanças na obliquidade e variação na excentricidade. Teorias da evolução estelar. Algumas teorias da evolução estelar sugerem que o Sol teria sido mais fraco nos primeiros bilhões de anos da história da Terra. Todavia, sabe-se que o planeta não estava frio, pois possivelmente havia um forte efeito estufa que compensava a reduzida radiação solar. Os aerossóis. Os aerossóis são partículas em suspensão na atmosfera, tais como poeira ou pólen. A maior parte dos aerossóis tem origem natural. Eles são produzidos principalmente
pela ação do vento sobre a superfície do mar e de áreas de solo descoberto, por vulcões e pela queima natural da vegetação. Assim como os gases de efeito estufa, os aerossóis têm um papel muito importante no balanço de energia do sistema Terra-atmosfera, pois podem absorver e refletir radiação, influenciando assim no balanço de energia. Por terem uma alta importância na formação de nuvens, os aerossóis também influenciam indiretamente o balanço de energia na atmosfera. Isto porque as nuvens são muito eficientes como corpos que refletem a radiação solar. Nuvens formadas em altas concentrações de aerossóis tendem a apresentar gotas menores e mais numerosas, e refletem mais radiação solar do que nuvens formadas por gotas maiores e menos numerosas, formadas em regiões com concentrações de aerossóis relativamente mais baixas. As erupções vulcânicas produzem os maiores impactos relacionados aos aerossóis na atmosfera, emitindo globalmente bilhões de toneladas de aerossóis por ano. Em certos casos, estes aerossóis atingem camadas muito altas, onde podem sofrer reações formando outros aerossóis, como o ácido sulfúrico, que é um dos responsáveis pela reflexão da radiação solar. Devido à remoção reduzida em altos níveis da atmosfera, os efeitos dos aerossóis podem persistir por longos períodos. Em 1991, o vulcão Pinatubo, nas Filipinas, lançou na atmosfera cerca de 20 megatoneladas de ácido sulfúrico e aumentou a filtragem da luz na atmosfera à profundidade óptica de 10 a 100 vezes acima do normal. Consequentemente, houve uma diminuição de cerca de 0,6 graus Celsius da temperatura média global.